Olá, gente! Eu sou a Rebeca Friedman e aqui, por esse canal, eu vou contando para vocês um pouquinho sobre a eutonia, né? Do que se trata a eutonia, que é essa prática de educação somática, de consciência corporal, de cuidado e de regulação do corpo. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a ideia do tônus, que é uma ideia central para a eutonia. O tônus, ele se reflete em todas as camadas do corpo, camadas, tecidos, órgãos, mas ele é mais facilmente percebido, né? A sua expressão mais forte, mais excêntrica é nos músculos. Então se fala muito de tônus muscular. De uma maneira bem simplória, quando a gente percebe que um músculo, ou que a nossa musculatura de forma geral, está ativada, está apertada, está tensa, nós estamos com o tônus alto. E quando percebemos que está relaxado, está meio solto, né, está sem prontidão, nós estamos com o músculo, com o tônus baixo. Então a origem da palavra tônus significa tensão. Tônus, para a fisiologia, ela está associada a uma medida, a uma prontidão do músculo quando o corpo está em repouso. Então, mesmo quando o nosso corpo está em repouso, ele está, na verdade, em atividade, né? O sistema autônomo está regulando respiração, batimento cardíaco, circulação, uma série de processos. E os nossos músculos também ficam num estado de atividade constante, porém, né, numa medida menor do que quando a gente está utilizando o músculo efetivamente. O tônus é a medida dessa prontidão do músculo quando o corpo está em repouso. Então, essa capacidade do músculo de responder a um estímulo que venha de fora ou de dentro, né, dele estar apto para se movimentar. Então, é uma relação complexa com o sistema nervoso, a partir dos estímulos sensoriais. O sistema nervoso capta os estímulos sensoriais e aí ele manda um comando para o sistema músculo-esquelético que realiza um movimento, né? Realiza um gesto, levanta, corre, enfim, faz um gesto necessário ou que seja coerente com esse estímulo que receber. Então, um corpo saudável é aquele corpo que ele tem a possibilidade de estar em prontidão quando ele precisa realizar uma atividade e de poder também entrar no estado de menor prontidão, mais tranquilo, quando ele vai relaxar. Essa medida de mudança, né, de diversos estados tônicos fazem um corpo saudável. Eles incentivam, ou melhor, eles refletem em todos os outros sistemas fisiológicos. Então, uma mudança do tônus muscular também altera o sistema cardiovascular, o sistema circulatório, o sistema gastrointestinal, o sistema nervoso. Todos esses sistemas do corpo, eles se alteram a partir da mudança do tônus e o contrário também acontece. Então essas respostas elas vêm em relação ao que as necessidades que o externo sugere, né? E também as necessidades que o próprio metabolismo necessita. Uma pessoa que vai correr, ela precisa aumentar o seu tônus, ter um tônus alto, para que o bombeamento do sangue aconteça e leve mais sangue para os músculos. A respiração precisa aumentar para que a troca de oxigênio aconteça de uma maneira mais fluida e a liberação do dióxido de carbono. Os músculos têm que ficar mais atentos, mais espertos, né? E a circulação tem que acontecer de uma maneira mais ágil. É uma necessidade do corpo que todo o metabolismo se acelere. Os estímulos, não só de fora, como também das necessidades do metabolismo, sugerem e movimentam esse tônus, mas também os estados emocionais influenciam. E sobre isso, eu vou ler um trechinho desse livro que é Eutonia, um caminho para a percepção corporal, que é da Gerda, da criadora da eutonia. Os estados e mudanças, tais como a angústia ou a alegria,
as diversas formas de exaltação, o esgotamento físico e psíquico e as depressões estão em íntima relação com o tônus. Todas as pessoas têm experimentado tais mudanças. A mesma escada que num momento de alegria subimos sem esforço, nos parece interminável quando estamos num estado depressivo, que nos sentimos com o corpo como se fosse feito de chumbo. Também a conduta dos outros modifica a tonicidade. Uma pessoa tranquila e relaxada pode exercer uma influência benéfica sobre todo um grupo, enquanto a outra, nervosa e tensa, terá o efeito contrário. As crianças pequenas e os animais são particularmente sensíveis a essas transferências tônicas. Também as experimentamos quando assistimos a uma partida de futebol, a um espetáculo ou a um concerto, quando nos deixamos entusiasmar, quando nos comunicamos, estremecemos ou nos tranquilizamos. Embora essas emoções sejam fonte de enriquecimento pessoal, é importante que o indivíduo saiba permanecer dono de seu tônus, para poder resistir às influências que julgue nocivas ao seu próprio equilíbrio. Então, sobre essa capacidade de variação que a gente tem do tônus, a Gerda trouxe uma pesquisa muito profunda dela, que foi sobre essa facilidade que, de forma geral, nós temos para gastar mais energia do que precisamos para realizar uma atividade. Por conta de desafios que ela passou na vida, ela precisou aprender a se mover, gastando o mínimo de energia. E ela percebeu que quando a gente tem um objetivo claro na nossa mente sobre algo que a gente vai realizar, o nosso corpo ele responde de forma reflexa e ele coloca exatamente a quantidade de energia que a gente precisa e a prontidão de todos os sistemas em favor de realizar aquele objetivo. Então, se a gente vai fazer uma atividade que exige muito, a gente não pode estar com um tônus baixo. É importante que a gente saiba ativar o nosso corpo para realizar uma atividade que demanda muito esforço, mesmo psíquico, mas também um esforço físico. É preciso que a gente esteja num tônus alto, porque caso contrário a gente vai gastar mais energia do que a gente precisa. Um corpo com um tônus muito baixo, ele vai precisar de um desgaste muito maior para realizar algo do que um corpo com um tônus mais alto. E o contrário também é verdadeiro. Se usamos muita energia para fazer algo que precisa de pouca energia, de pouca ativação muscular, circulatória e de todos esses sistemas, a gente também vai estar gastando energia à toa. Por isso que a eutonia, ela traz essa ideia central da regularização do tônus para, na verdade, acontecer uma regularização do corpo de uma forma geral. A eutonia propõe um equilíbrio das tensões do corpo. E aí, sobre como esse trabalho se dá terapeuticamente, eu vou ler também, novamente, um trechinho aqui do livro da Gerda. A ação sobre o tônus se obtém, a princípio, dirigindo a atenção para as determinadas partes do corpo, para seu volume, seu espaço interior, para a pele, os tecidos, os órgãos, o esqueleto e o espaço interior dos ossos. A mudança imediata e voluntária do tônus pode ser conseguida com a prática. É percebida subjetivamente como uma sensação de peso ou de leveza, respectivamente, nos casos de diminuição ou aumento de tônus. O autodomínio do tônus pode ser conseguido com facilidade na nossa prática diária. O aluno passivo do ponto de vista motor faz subir ou descer seu tônus voluntariamente, enquanto o professor, manipulando seu corpo, observa as variações do tônus mediante as diferenças de peso. Tudo isso permite que se compreenda melhor porque a eutonia não é um método de relaxamento. Oferece ao ser humano a possibilidade de adquirir o domínio do seu tônus em todos os tipos de atividade, prática e artística, inclusive a capacidade de baixar o tônus conseguindo o relaxamento profundo para o repouso. Então, para uma pessoa que está com dificuldade de relaxar, a eutonia sim vai contribuir para um relaxamento mais profundo.
mas também vai contribuir com aquela pessoa que está no estado apático, depressivo, que tem uma dificuldade de se colocar no mundo, né? De realizar as atividades, de estar no estado de prontidão. A eutonia é o equilíbrio, a regulação dessa medida. E essa medida a gente vai aprendendo com o autocuidado, que é uma pérola na eutonia, e na minha opinião é assim a cereja do bolo da eutonia, essa possibilidade de, a partir da nossa percepção, do nosso próprio corpo, criarmos uma autonomia para esse cuidado. E é esse cuidado que vai proporcionar os equilíbrios do nosso corpo. Então, se você ficou curioso sobre o autocuidado, curiosa sobre o autocuidado na eutonia, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no próximo vídeo. E se tiver interesse, curiosidade, pode entrar em contato para aulas ou em grupo ou aulas individuais.